Bom, gente, é muito bom estar aqui novamente discutindo e dando prosseguimento àquele programa do Unis, que é empoderar gente para transformar realidades. E para isso a gente sempre está tendo uma discussão, e uma discussão para levar a você uma informação bem precisa, um bate-papo bom sobre temas, né? E hoje um tema é muito humano que nós vamos discutir, é o tema sobre adoção. E aqui os convidados de hoje é a Jussara de Souza Lemos Moraes, assistente social graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduada em Recursos Humanos, pós-graduada em Violência Doméstica, há 17 anos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atuando nas varas de Família, Infância e Juventude Criminal, estando nos últimos anos com a maior dedicação à vara da infância. Experiência profissional anterior ao judiciário, mais especificamente como assistente social empresarial. Professor Alessandro, graduado em Psicologia pela Universidade de Alfenas, Pedagogia pelo Centro Universitário do Sul de Minas, mestre em Desenvolvimento Humano, Formação Políticas e Práticas Sociais pela Universidade de Taubaté, doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. Também ele é professor do Unis, avaliador inclusive do MEC, que são algumas atividades aí MEC e NEP, e está sempre junto com a gente nas discussões do Unis, né, doutor? Érica Barros Pereira, coordenadora do Departamento Pessoal do Grupo Unis, bacharel em Ciências Contábeis, né, da Faculdade Senecis de Varginha, MBA em Gestão de Recursos Humanos, FATEC Internacional, MBA em Departamento Pessoal, Legislação e Práticas Trabalhistas do Unis, habilitação para adoção em 2017, e mãe da Rafaela, que chegou dia 29/3/2021. Sejam muito bem-vindos. É ótimo a gente poder estar aqui discutindo isso, sinta-se à muita vontade para a gente discutir sobre esse tema tão humano, né? E muitas vezes sem muita informação. O que a gente acaba escutando muitas vezes falar é o seguinte: adotar é difícil demais, burocrático demais, com tantas crianças para serem adotadas, por que é tão difícil esse processo de adoção? Sinta-se à vontade aí, quem quiser começar. Eu quero falar porque, como eu trabalho direto na área, eu escuto isso demais e isso nos incomoda muito como técnicos, né? Porque nós não temos essa visão de que demora demais. É o tempo necessário diante até da escolha que o pretendente fez, tá? Para que a justiça tenha tranquilidade em entregar uma criança ou um adolescente a uma família substituta, que nós chamamos, tem que ter um preparo para essa família, para que a gente sinta confiança que aquela criança que estava numa situação de risco, uma situação de negligência, ela não vai correr o risco disso acontecer novamente. Então, deixa eu entrar um pouco quando você fala assim, prepara essa família. Como é que é essa preparação? Esse preparo é o seguinte: a primeira coisa, o pretendente, quando tem o desejo, deixa eu aproveitar o gancho e falar o que é pretendente, tá, gente? Porque tem aquela ideia também, pretendente, quando as pessoas falam, uma criança vai receber uma família, pai e mãe? Nem sempre. Hoje em dia já não tem mais aquele núcleo familiar que você entende só como pai e mãe, né? Pode ser um pai e uma mãe, podem ser dois pais, duas mães, uma mãe só um pai, né? Um pai solteiro, as relações homoafetivas, não existe problema nenhum para o judiciário essa questão, tá? E esse preparo é o seguinte: houve o desejo de adotar uma criança, eu preciso me preparar, né, para isso. Então, eu vou pegar uma relação de documentos que tem na vara da infância do judiciário e que são documentos normais, pessoais do pretendente ou dos pretendentes, forem dois, e providenciar toda essa documentação, protocolar no fórum e vai aguardar a segunda e terceira e quarta etapa, tá? Que é uma avaliação social feita pelo assistente social, uma visita ao domicílio feita pelo assistente social, uma avaliação com a psicóloga do fórum, né? E depois um curso preparatório, que é um curso obrigatório, né, pela nova lei de adoção, é obrigatório esse curso no Brasil inteiro. Sem a participação desse curso não se habilita. Então, fazendo essas três etapas, avaliação social com a visita, avaliação psicológica e o curso, a juíza, no nosso caso aqui a doutora Maraísa, ela defere
né, ou não, de acordo com essas avaliações, se a pessoa está apta ou não a adotar uma criança. No meu caso, Jussara, eu achei que não foi tão demorado não, professor. Nós começamos com o processo em 2010 e as meninas chegaram para a gente, eu tive o privilégio de serem gêmeas. Ah, olha só. No dia 20 de março de 2012. Então foram 2 anos. O tempo que a gente acha que é o tempo necessário mesmo para esse amadurecimento, um tempo que se você vai se preparar até para um filho biológico, tem todo um trabalho por trás, tem toda uma expectativa, tem os 9 meses da gestação, tem um período até a concepção, né? Então, no meu caso especificamente, no nosso caso, né, meu, da minha esposa e da minha família, das meninas também, foi bastante rápido. E esse curso que a Jussara fala é um curso bastante interessante, porque você desmistifica uma série de coisas, apresenta a realidade das crianças brasileiras, né? E quando ela traz essa questão da escolha, se a gente quiser uma criança padrão, loirinho, dos olhos azuis, vai demorar, né? Então, quem está mais aberto... Então, quer dizer que existe uma questão de você escolher ou não escolher o sexo, escolher as características físicas. E pode ser mudado também, né? No decorrer do Sim. Okay. A gente tinha uma fantasia, Jussara, na época, assim, uma fantasia, porque eu trabalhava na superintendência com inclusão e sempre tive um carinho muito grande por crianças com síndrome de Down. E nós colocamos lá no fórum que se viesse com síndrome de Down, nós gostaríamos, porque a minha esposa também trabalhava com isso, né? Então, assim, para a gente foi super tranquilo e foi muito rápido. Pelo menos dentro daquilo que a gente imagina. E essa questão que ele fala do curso é muito interessante, que o curso normalmente é a terceira etapa. E muitas vezes, quando a pessoa faz o curso, às vezes ela vai para avaliação social, repete o perfil que ela escolheu na avaliação psicológica, né? Então, esses pretendentes, eles têm a livre escolha. Ele tem que escolher o perfil que ele quer, porque é ele que vai lidar com essa criança o resto da vida, com ele, que vai ser um adolescente, um adulto no futuro. Então, ele coloca para nós qual o perfil que ele quer, em relação à raça, em relação ao sexo, se aceita grupo de irmãos, se aceita doenças tratáveis ou não. Então, assim, aquele perfil que ele escolheu vai para a nossa fila, vamos falar assim, o nosso cadastro. Mas ele tem, como a Érica falou, ele tem liberdade de alterar esse perfil a qualquer momento. E muitas vezes essa alteração do perfil acontece quando ele vai fazer o curso lá. Porque quando ele vai fazer o curso, na avaliação eles estão sozinhos comigo, depois eles estão sozinhos com a psicóloga. O curso é feito em conjunto com todos os pretendentes, num dia só, que é uma vez ao ano. Então, ali é uma troca de experiência, né? Vocês passaram por isso, é muito legal, porque ali, às vezes a Érica está ali com uma proposta dela e do marido dela, nem pensou em determinada questão. Alguém levanta, às vezes o Alessandro está ali, levanta uma pergunta, a Érica fala, poxa, eu não pensei nisso. Nossa, será que eu dou conta de uma criança maior? Eu falei que eu quero um bebê até tantos anos, mas olha, do jeito que o Alessandro está falando ali, ou alguém que já foi, já adotou, está na fila novamente, ele tem uma experiência bem maior para colocar para a gente, que aflora o outro e fala, poxa, eu não pensei nisso aqui. Sim. E aí, passa às vezes, na semana seguinte, daí um tempo ele liga para mim e fala, Jussara, eu mudei meu perfil, repensei aqui, eu acho que eu dou conta. Então, assim, é flexível esse perfil apresentado. Agora, Jussara, uma coisa aí, né, para todos. Nós já discutimos num programa deste, aqui, sobre a questão que nós, no Brasil, temos um racismo estrutural até, né? Estrutural mesmo. Isso acontece na adoção? Sim, ou seja, sim. Essa questão desse racismo estrutural do país? Eu falo assim, a gente não pode perder de vista que nós fazemos parte de um país, de uma comunidade onde a grande maioria da população é de raça parda e negra. As pessoas muitas vezes chegam para nós na avaliação e falam muito claro assim, não que eu tenha preconceito. A primeira fala é essa, eu não tenho preconceito algum, eu quero que você registre isso. Mas, como que vai ser para o meu filho quando ele crescer e ter que vivenciar essa diferença de etnia entre ele e nós, pais, né? Então, assim, ele não consegue se posicionar que ele tem uma dificuldade de lidar com a diferença da raça, né? Nós respeitamos, né, gente? Isso aí é uma coisa que a gente não pode determinar nada. A gente pode orientar, dar uma informação ou outra, contar alguma experiência, mostrar nosso painel, né? Os meninos já foram lá, tem um painel com várias fotos de situações de adoção. Agora, que realmente é bem ainda
real. Isso realmente acontece. é sentido. Sim. E aí, nós já discutimos aqui, gente, essa questão do racismo estrutural, né? E aí nós estamos tendo agora uma comprovação muito concreta. Existe, não existe. Existe, sim, e a gente tem que estar muito atento sobre isso. Eu acho que já melhorou muito, Stephanie? Melhorou muito. Com certeza. Eu estou no tribunal há 17 anos. Experiências que eu tenho 17 anos atrás com a realidade hoje é bem diferenciada. Graças a gente fica a Deus, muito né? tranquilo em relação a isso. É um alívio muito grande. Para você ter ideia, o preconceito não é só do casal branco e adotar uma criança negra, é do casal negro também adotar uma criança branca, que vê dificuldade nisso. Eu sinto, as minhas meninas, elas são negras, né? E são lindas, maravilhosas. Aquele cabelo delas, professor, os olhos, não tem condições, a gente fica até emocionado de falar. E elas, me doía muito logo na infância, porque a mãe tem o cabelo liso, as tias têm o cabelo liso, né? Aquele processo que as mulheres geralmente alisam, né? Passam todo aquele processo. E elas pegavam e amarravam um pano na cabeça. Então, a tentativa nossa de mostrar para elas que o cabelo delas é lindo, que o estilo delas é lindo, né? É um desafio realmente enorme. A Natália, né, que é a nossa aluna da psicologia, aquele cabelo dela maravilhoso, eu levei para minhas meninas para conhecer, para ver, chamei a cabeleireira dela para ir lá, para fazer um trabalho no cabelo delas, justamente para empoderar, para falar, mostrar para elas, olha, vocês são maravilhosas desse jeito. A gente já teve mãe de cabelo liso que anelou o cabelo para a filha entender que era possível, que era bonito de qualquer forma. Mas eu tô pensando muito nisso, porque a minha, ela é parda. E o cabelinho dela é a coisa mais linda, todo queixadinho. Eu ainda fico pra ela assim, ai, que inveja dos teus cachinhos. A gente tem cabelo e sabe como sofre, né? Essa coisa escorrida lá. Mas eu fico pensando, quando ela crescer, como que eu vou tratar isso? Porque eu sei que vai acontecer. É uma coisa que a gente já começa a pensar mesmo, porque com certeza ela vai questionar esse tipo de coisa. Né? E nós temos que estar realmente, cada dia mais, todos nós, empenhados numa sociedade muito mais humana, independente de raça, cor, sexo, muito pelo contrário, é gente, né? Sim. E tem que ser amado e respeitado com suas diversidades, particularidades, isso que faz a gente ser humano, né? Somos humanos por isso, somos diversos, e sem um melhor ou pior, muito pelo contrário, somos humanos. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente vê a questão da discussão de uma série de questões, né, como é o racismo, a gente também, a adoção, até um tempo atrás, era uma coisa toda, né, tinha todo um mistério, como é que era uma adoção, né? E hoje a gente, como você mesmo está colocando, Jussara, a gente já está evoluindo muito nesse processo. Agora, dentro... Pode o preconceito também, Stefano, não é só a questão da raça, não. Tá? É o preconceito com a criança maior. É isso que eu ia te perguntar. Nossa, mas e aí? Ela não tem... E a índole dela? Né? Essa palavra é muito falada para nós. E a índole dela? O que foi que ela já aprendeu? Que trabalho que ela vai me dar? Né? Então, tem o preconceito. Eu acho que assim, a pessoa, quando não está preparada para a adoção, ela leva com ela uma carga de preconceitos muito grande. O preconceito da raça, o preconceito dessa questão da idade, porque ela tem um preconceito em relação, muitas vezes, em relação a ela mesma, quando ela não está preparada, porque eu não pude ter meu filho biológico. Então, aí já começa o problema. Então, eu já tenho um estigma, porque eu não pude ter meu filho biológico, eu ainda vou ter um filho adotivo. Esse filho adotivo ainda vai ser de outra raça? Esse filho adotivo vai ser uma criança maior, que já vai dar um problema daqui a um tempo na adolescência. Então, assim, é um conjunto de situações que normalmente acontece com aqueles pretendentes que não estão prontos. Por isso existe essa etapa que tem que ser percorrida para se tentar trabalhar um pouco essas questões que são difíceis de lidar para alguns pretendentes. Eu acho que hoje você foi fantástico a partir do momento que a gente que muitas vezes não vive isso, fala, não, mas é demorado. E não é. É todo um processo que tem que se passar, até de preparação mesmo, né? Psicológica e tudo mais. Agora, vocês, né, que já adotaram, quais os principais desafios? Desde o momento em que se fala, nós amamos demais, nós queremos, até o dia que se concretiza o grande sonho de estar com vocês, um filho tão amado. Quais são os principais, para aquelas pessoas que estão pensando nisso, estão com muito medo, receio ou confuso,
Como é que é isso? Acho que o primeiro passo é procurar o fórum, ir atrás da vara da infância e fazer a inscrição. Acho que o processo, no decorrer, esse talvez seja o maior desafio, professor. Até depois vem o dia, né? Quando ligaram para nós, eu estava na primeira aula inaugural do doutorado, quando estava até com a professora Edna Chamon, eu fiquei desesperado. Voltei mais cedo, fui lá para o fórum 7 horas da manhã e só abria 1 hora. e as meninas ficaram uma semana para voltar. Eu acho que aquele momento ali foi um momento tenso na nossa história, né? Essa semana de expectativa. Na verdade, não era uma semana, a expectativa vinha de antes. Mas esse momento foi muito marcante, tanto para mim quanto para minha esposa. A gente ficava pesquisando, querendo saber. E aí tem um outro momento que foi forte também, que foi depois da chegada delas, a primeira noite. Porque o interessante com a gente, como são gêmeas... Elas tinham quantos anos? Elas estavam com 10 meses. 10 meses. Elas são do dia 20 de maio, fizeram o 22º semana passada. E aí elas chegaram no dia 20 de março, e o aniversário dela é dia 20 de março, 22 de março. Dia 20 de maio é o aniversário. Nessa semana, nesse dia, me chegam as duas. Uma vai no colo da minha esposa, da Solange, a outra vem no meu colo. E o interessante é que esse primeiro contato permanece até hoje um vínculo mais forte com cada um dos dois, né? A Lavínia é muito mais agarrada comigo, a Laiane é muito mais agarrada com a mãe. Uhum. E à noite, quando elas começam a chorar, porque o que a gente fez? Quando elas estavam na casa lar, elas dormiam juntas. Então não havia separação. Quando elas foram para a nossa casa, nós colocamos 2 berços. Uhum. E aí uma dormia E quem falou que dormia? Não dormia, porque isso tudo é um aprendizado, né? Até para nós. Sim. Até que nós tivemos que juntar a cama no chão, e aí elas dormiam mais próxima da outra, conseguia. Mas na primeira noite, eu com uma no colo na sala, a minha esposa, e de repente os dois sentados juntos ali no colchão, falando, e agora, o que a gente faz? Que loucura que eu fui fazer! Que é isso? Como que se dá isso? Uhum. Isso realmente foi muito bacana. É um desafio, mas é um prazer também contar tudo isso. Sim, lógico. Até esse vida, a história. E com o olho cheio d'água. Emociona, né? Pode passar anos, né? Essa emoção é sempre a mesma, né? Sim. A Jussara, o meu tá fresco ainda, né? Tá fresco. No dia que a Jussara me ligou, eu não atendi. Eles pelejaram para atender, mas me ligam tanto que tem hora que eu não atendo. Aí, por fim, me ligaram do Unis. Mentira, a Alessandra me passou mensagem e falou, Érica, o fórum tá te ligando. Eu falei, putz. E a gente fica num desespero tão grande, porque eu me coloco no lugar deles. Aí, quando eu tenho essa situação, porque eles habilitam 3 anos antes, 2 anos antes. Aí, lá na frente, a gente precisa falar. E aí, os telefones não atendem. Ela ainda falou eu enlouqueço, porque eu falo, gente, eu não posso deixar, eu não vou passar para outro. Eu tenho autonomia para isso, de tentar uma tarde inteira e não conseguir. Falei, sinto muito, tal, mas eu já cheguei aí na casa da pessoa. Eu já cheguei a pegar telefone de vizinho e ligar, porque eu me incomodo muito. Eu falei, gente, tá na hora dele. E eu tenho uma coisa comigo como técnica, e vocês podem me responder isso com maior precisão. Os filhos que vocês queriam são esses, não são? São. Então eu falo isso. Aquela criança era daquela mãe, era dele. Então eu não posso passar para outro, porque tem uma história já de alguma coisa aí no universo que era para eles. Então eu fico louca procurando. Então eu liguei no Unis atrás dela. Não, ela ligou e eu fiquei louca, né? Aí eu falei fora e comecei a ligar no fórum. Aí começou a cruzar, que eu tava ligando e eles me ligando. E quando as duas não trabalham, Érica, eu falo, tá vendo? Você pediu para Deus que queria gêmeos. É porque tinha toda essa história mesmo. E quando elas chegaram, quando veio a determinação para adoção, vocês chegaram a ligar para outras pessoas. Sim, e por sorte, uns 2 meses antes, eu passei lá e falei para a Flávia, nós queremos gêmeos. E a Solange sempre falava dos nomes, né? O Gabriel e Guilherme, o Guilherme e Gabriela. Eram os nomes que ela queria dos nossos gêmeos que a gente ia ter, sabe? E aí me chega Lavínia com a Laiane, não tivemos coragem de trocar o nome, porque a gente já sabia que tinha uma identidade por trás. Nós trocamos somente o sobrenome, né? Até mesmo para respeitar essa história delas. Sim. Né? Que elas já sabem também, inclusive. Agora, Mas aí ela não contou a história dela. É mesmo. Nós interrompemos Você começou a falar... Mas aí... Por fim, eu consegui falar no fórum, né? Aí a moça que atendeu falou assim, o telefone da Jussara tá ocupado, já eu te ligo. E ela não me ligava. E nisso eu já tinha falado com meu marido e ele estava me matando. Você não atendeu o telefone e nós perdemos. Nossa, coitada. E a minha mãe me falando assim,
fica calmo, fica calmo. E eu chorando, que eu já não tinha nem perna para sair da cadeira mais. Aí ela ligou e falou assim, e a minha mãe falou assim, não cria expectativa não, Às vezes vai não é ver, isso, não né? é isso. E eu lá. Ela ligou e falou assim, a gente está atualizando os dados cadastrais, eu já fiz assim, já quase caí debaixo da... Falei, nossa, então tá, vamos cadastrar, né? E fui falando, aí depois que terminou, ela falou para mim assim, você quer mudar alguma coisa no seu perfil? Falei, não, mas eu preciso falar com meu marido para perguntar para ele se ele quer mudar alguma coisa, porque a gente já tinha até discutido em mudar alguma coisa para ver se acelerava. Aí ela falou, não, de ontem para hoje mudou alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou, então vem aqui para você conhecer tua filha. Eu falei, se eu fosse cardíaca, eu tinha infartado. E aí eu comecei a chorar e ela ficava assim para mim, calma. Eu fico preocupada, você tá sozinha aí? Eu falei, vai infartar lá sozinha, vai dar uma coisa, Ela né? falou, você precisa vir no fora. Eu falei, tô indo. Ela falou, não, espera. Daqui 4h30, mais ou menos, você vem. Teu marido tem que vir. Aí a gente foi, né, e naquela expectativa, nossa, até engasga, né? E o nome foi muito interessante, porque eu também não troquei o nome dela. Na hora que eu tinha na minha cabeça que menina seria Iris e menino seria Rafael. Na hora que chegou lá que ela falou, ela chama Rafaela, falei, não tem como trocar. E ali já foi... E tá, faz 2 meses que ela tá comigo. São histórias emocionantes, a gente que está aqui vendo os dois relatar, a grande emoção, né? O Alessandro só escorreu também. Tá aqui, É emoção, Faltou um é guardanapo. amor demais. É amor Usa máscara para demais, outras né? coisas. Isso é muito, muito bonito de se ver. Agora, uma pergunta. Nós sabemos que a quantidade de adoção no Brasil ainda é pequena hoje, né? Pela quantidade de problemas que se tem. Por que a gente não vê campanhas frequentes sobre a questão de adoção, né? Além de conscientização dos passos? Por que a gente não vê muito isso? Eu acho que fica muito assim restrito ao ambiente dos fóruns, né? De grupos de apoio. Nós tivemos em Varginha, há uns quase 20 anos atrás, um grupo de apoio que era muito interessante, chamava DOSA, era um grupo de apoio à adoção. Mas a gente não conseguiu alimentar esse grupo por muito tempo por falta de participação dos próprios pretendentes. Era um grupo pré-adoção, onde os pretendentes eram inseridos e ali participavam conosco. Uma vez por mês tinha um encontro muito legal, a gente discutia vários assuntos para esperar o momento da chegada do filho. Então, esse era uma coisa que acontecia, a gente até divulgava isso muito. Então, assim, realmente eu acho, o que acontece da divulgação é nesse mês, como o dia 25 é o Dia Nacional da Adoção, então... Todo mundo, acho que fica querendo falar no assunto, falar no tema, né? Mas, assim, para nós, como equipe técnica, a gente acha, assim, maravilhoso essa visibilidade que o tema tem, precisa ter mais, né? Até para desmistificar o que você fala, do pensamento da grande maioria das pessoas. Mas demora muito, eu fico muito tempo na fila. A gente vê tanta criança para adoção. Eu falo que uma das situações que mais... errôneas, para quem assiste algumas coisas na televisão, novela, às vezes passa lá uma situação na novela que aparece um abrigo, parece lá bonitinho, tanto de bercinho, cheio de criancinha deitada bonitinha, aí o pessoal fica assim, nossa, tá lá, tá tanta criança, eu quero adotar, e por que não libera aquela criança, né? Uma informação que eu acho importante colocar, nem toda criança que está no abrigo está disponível para adoção. O que acontece? A criança, por algum motivo qualquer, ela sai do núcleo biológico dela, por situações normalmente de negligência, né, maus tratos e tudo mais, pela falta de algum familiar extenso, que a gente chama, que a própria família, um tio, um padrinho, uma avó, da dificuldade de ter alguém que assuma essa criança, ela tem que ir temporariamente para o abrigo. Durante a estada dessa criança no abrigo, nós, junto com toda a rede de apoio e de assistência do município, estamos trabalhando aquela família para que ela possa receber de volta. Porque o objetivo não é pegar aquela criança em 2 minutos e colocar dentro da família, não. É direito dela, daquela criança ou daquele adolescente, retornar para a família de origem dela. Só não vai voltar quando realmente não tiver mais condição de ser garantida àquela criança ou aquele adolescente os direitos dela. Aí nós vamos trabalhar na adoção. Foi bem interessante o nosso caso, porque
a mãe biológica, ela engravidou com 13 anos. E ela era uma situação de que vinha de uma casa-lar. Na verdade, ela deveria ter sido adotada junto com as meninas, porque ela também era uma criança. Sim. Né? Então, tanto que até hoje eu vejo, acompanho um pouco, já tirei fotos do perfil dela, eu acompanho no Facebook de vez em quando. Está lá até hoje o nome das meninas, está lá até hoje que ela mata e morre por eles. Né? Porque você vê que há um amor por trás. Então, eu fico imaginando o que é para essa mãe. Ela não tinha maturidade na época, professor. Sim. Eu com a minha esposa, com a nossa idade, já não tínhamos. Imagina uma criança tendo duas outras crianças. Né? Então, essa questão social é muito forte. Mas eu sofri com essas questões do fórum, porque quando eu fui sair do fórum, eu tive que assinar um documento que era para não criar a expectativa de adoção. Eu falei, eles estão ficando loucos. Tanto que eles estão ficando loucos. Como que não criaram? Desconheço isso. Tanto que eu acessava todos os dias, já trabalhava lá na pós-graduação, todos os dias o site, com o número do protocolo, tinha uma mudança, eu ligava no fórum. O que aconteceu? Mas se eu estou ali, eu tenho que criar toda a expectativa. Eu fui para isso, né? A gente tinha uma idealização no início de não publicar nada no Facebook. E depois eu falei, quer saber do quê? Vamos mostrar para todo mundo como que elas estão sendo bem tratadas, bem cuidadas, para depois servir a nosso favor. Até nessa lógica nós somos. Agora, uma pergunta também nesse sentido. Nós estamos vendo aí, né? Quanto amor envolvido e uma preparação técnica até para que isso ocorra. Agora, depois de um processo de adoção, ainda há muita, digamos assim, devolução dessa criança? Uma família não adaptar, fala, não quero mais. Não, como é que faz? Não que aconteça muito, mas ainda acontece. Na nossa realidade de Varginha, nós passamos por isso há 2 meses. Uma criança. Isso só acontece também quando é uma criança que a gente chama de adoção tardia, que é a criança acima de 7, 8 anos. Adoção tardia, por exemplo, para vocês terem ideia, nós não temos no nosso cadastro em Varginha nenhum pretendente que aceita uma criança acima de 7 anos. Nosso limite de adotante em Varginha é até 7 anos. Então, se eu tenho uma criança de 7 anos e 1 mês para cima, essa criança não vai ficar em Varginha, tá? Ou Monsenhor Paulo ou Carmo da Cachoeira, porque nós fazemos as 2 cidades, né? Monsenhor Paulo e Carmo da Cachoeira fazem parte da comarca de Varginha. E aí essas crianças, eu preciso lançar mão de outros tipos de apoio. Normalmente tem uns grupos que a gente lança mão disso para colocar essa criança. Então, há 2 meses atrás, eu tive uma criança de 9 anos, assim, com aquele perfil desejado, uma criança branca, um menino lindo, um menino realmente cativante, e a gente foi iniciar a convivência dele uma cidade específica em São Paulo. E a gente começa por uma etapa onde essa família começa a vir a Varginha, conhecê-lo aqui, ficando finais de semana com ele. A gente vai estendendo essa convivência, começa com um dia, ainda não dorme com eles no hotel, depois já na outra semana já dorme no hotel e vai criando esse vínculo, esse laço. Até o momento que a gente acha, é o momento de levar para casa para conviver lá, não é para levar para adoção ainda não. Porque eu acho que a convivência só é real no ambiente onde ele vai viver, não é um ambiente de hotel. Né? Então ele precisa ir para lá e ficar 15 dias, 20 dias para se preparar e conhecer, não só aqueles pais, no caso que no caso desse era um casal, como a família extensa toda. Porque não adianta falar, vocês sabem essa experiência, a família tem que abraçar essa causa também. Porque senão que vai modificar talvez a intenção do casal, mas de certa forma restringe um pouquinho, né? E assim a gente fez com esse menino, ele ficou uns 15, 20 dias lá. Uma profissional, inclusive, a pretendente era uma profissional da área de saúde que nos surpreendeu muito, que ela teve dificuldades de lidar com coisas comuns de qualquer criança que viveu no abrigo. Né? Presenciou o menino na frente do espelho, né? Vendo o órgão genital, que é a coisa mais comum, né? Principalmente uma criança de 9 anos. E ela se assustou com muita coisa e devolveu. Agora, nesse sentido, a criança, né, quando ela já é tardia, adotada, tem também ela poder não querer ficar, ela virar e falar assim, eu não quero, não vou me adaptar? Não, também já tivemos. Tivemos uma tentativa, esse que eu me lembro foi um caso, mas uma criança, uma adolescente já na faixa de seus 13, 14 anos e que não adaptou. Nós tivemos agora também, não recentemente,
2 situações, um menino de 9 também. Mas aquela criança também, ela tem que estar muito preparada. A gente só vai fazer a colocação dessa criança ou esse adolescente numa família substituta quando a equipe técnica do abrigo já trabalhou com ela e tem certeza que ela está pronta para isso, porque ela também tem que querer, senão ela não vai. E a gente teve 2 situações que a gente brinca que eles boicotaram. Eles queriam, falaram que queriam, na hora de conviver, eles mesmos boicotaram, não. Começaram a criar situações que dificultava para os pretendentes estar com eles. Até que eles conseguiram verbalizar, não, mas é o que eu não quero. E aí a gente regride com isso, trabalha, né, a equipe, da equipe técnica do abrigo trabalha com essa criança para que ela possa resolver aquela situação momentânea para ver se ela vai para uma nova tentativa ou não. Esses 2 casos, por exemplo, eles não vão para a nova tentativa que eles não quiserem. Tem a questão também da criança testar, né? Porque a criança vai fazer isso, ela tem um histórico de abandono, Sim. tem um histórico de sofrimento, né? De angústia, os pais O às medo vezes é muito grande. Medo, né? Então ela vai chegar na sua casa, ela vai te testar, até ver o limite do seu amor, o limite do tanto que o senhor quer, que a família quer, né, deseja. Agora, essa devolução só acontece com essa faixa etária maior, né? Os pequenininhos assim, praticamente impossível, né? Porque o que uma criança de tão pouca idade pode mostrar para um pretendente que não vai dar conta ali, não sei, a não ser que não esteja pronta para exercer a paternidade e a maternidade, aí é outra coisa. Ele não deveria nem ter sido habilitado, se fosse o caso. Se ele conseguisse mostrar isso naquele momento lá. Às vezes, naquele momento, até ele estava pronto, mas com o tempo, com o tempo foi passando, com a dificuldade que foi lidando com isso, passou lá na frente e aconteceu alguma coisa que não estava preparado mais. Eu acho, gente, que hoje o tempo já foi, né? E voou, né? A nossa conversa aqui. Mas eu queria muito que cada um de vocês pudesse falar para o pessoal que está nos ouvindo, né? Dar esse depoimento final disso. E eu pediria, se possível, rapidamente, você pudesse falar quais os passos que uma pessoa que está nos assistindo fala, pô, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero adotar, o que deveria fazer concretamente? Sim. Primeiro, só para relembrar que não existe nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, vamos falar assim, de pretendentes, né? Como eu falei, pode ser um casal, pode ser uma pessoa sozinha, solteira, duas mães, 2 pais, isso aí não existe problema. É uma relação, ele pode nos procurar no fórum, né, no Serviço Social Judicial ou na Vara da Infância, que é tudo no mesmo prédio, para pegar a relação de documentos para que ele tenha que levantar a documentação necessária. Normalmente são, como eu falei, documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de endereço, um documento da vara criminal do judiciário que mostre que a pessoa não tem nenhum envolvimento, né, com a questão criminal. Um atestado médico, que ele vai no médico da rede pública, ou médico que ele tenha particular, ou um médico da família, e apresente um documento que ele está apto fisicamente e mentalmente para adotar. Ele deposte todos esses documentos, que tem uma relação que ele vai pegar no fórum, ele protocola no fórum e aguarda o momento da chamada, que é quando a intervenção é a assistente social que faz, que vai ligar para que eles vão com o horário marcado ao fórum para a primeira avaliação. Depois tem o momento de uma visita, depois a psicóloga chama também e fica aguardando esses momentos, né? Há quanto tempo? Não sabemos. Normalmente, a assistente social, depois que protocola a documentação, mais ou menos 1 mês e pouco. A psicóloga que demora um pouco mais, porque ela é uma só e ela trabalha em outras áreas também. E depois fica aguardando o momento de fazer o curso preparatório, que a gente faz isso uma vez por ano, e agora também a gente, devido à pandemia, está acontecendo online, a gente tem como informar como isso acontece. E fazendo essas 3 etapas, a pessoa está apta para o processo dele ir para juízo, para o promotor ir para juízo, onde eles vão deferir ou não. Raramente acontece um não deferimento, tá? Alguma coisa que aí nós mesmos, da equipe técnica, pedimos para aguardar mais um tempo para uma segunda avaliação. E aí, estando com a documentação toda certa, as avaliações ok, a juíza dá o documento da habilitação, onde ela tem esse documento que ela pode adotar uma criança, não só em Varginha, como no Brasil inteiro. Ótimo. Vocês dois? Pode ir primeiro, Léo. Eu só gostaria de falar que vale muito a pena. Eu não trocaria minha família hoje, a minha esposa, minhas filhas, por nenhuma outra estrutura de família, nem que se fosse por filhos biológicos. Então, as meninas são muito amadas, são muito queridas por nós, dentro da nossa casa,
mas também a nossa família, os tios, a avó, né? Os primos, elas são queridas por todos aqueles que convivem com a gente, inclusive os nossos amigos. E por nós, então, nem se fala. Quer adotar? Dê o primeiro passo. Se você ficar esperando, vai demorar mais ainda. Acho que vale a pena você ir o quanto antes. Com certeza. Nossa, para mim valeu cada minuto desses 3 anos e que o meu processo foi um pouquinho mais demorado, foram 3 anos e meio, quase 4 anos esperando. Mas quando eu olho a Rafaela hoje, eu sei que ela veio na hora certa e era para ser ela. E eu sempre soube que eu ia ser mãe. A forma que isso ia acontecer, para mim não existia. Então, exatamente, se pretende adotar, se é a vontade de adotar, já procura ver o que precisa ser feito, porque realmente é um processo longo, mas vale cada minuto. Gente, é uma pena a gente ter que encerrar essa discussão, uma discussão muito rica e muito humana, né? E eu fiquei muito feliz, essa energia boa dessa nossa discussão hoje, de tanto amor envolvido, é inspirador, né? Então eu quero agradecer muito a cada um de vocês, né? E dizer que hoje nós testemunhamos aqui nesse bate-papo, né? Aquilo que a gente pode falar de amor mais puro. É aquele escolher amar, estar pronto para amar. Então, gente, muito obrigado por essa experiência. E a você que esteve nos acompanhando aí, ó, tamo junto, até a próxima semana, ok? Valeu!